A presidente da Comissão Europeia resistiu a uma moção de censura no Parlamento Europeu. A proposta foi rejeitada por larga maioria e considerada por von der Leyen como uma tentativa extremista de minar a democracia europeia. O Parlamento Europeu rejeitou esta quinta-feira uma moção de censura contra a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A iniciativa, apresentada por 78 eurodeputados da direita radical e extrema-direita, foi chumbada por 360 votos contra, com 175 a favor e 18 abstenções. A moção precisava de pelo menos 357 votos favoráveis para ser aprovada, o que não se verificou. Dos 720 eurodeputados, 553 participaram na votação, que decorreu durante o plenário na França. A proposta foi liderada pelo eurodeputado romeno Piperea, do grupo dos conservadores e reformistas europeus. Segundo ele, a moção tinha como base a alegada ocultação de mensagens entre von der Leyen e a farmacêutica durante a pandemia da Covid-19 no âmbito da compra de vacinas. Há uma concentração antidemocrática de decisões nas mãos da presidente. É um processo opaco, afirmou Romeno no debate. Ursula von der Leyen não esteve presente durante a votação, mas respondeu antes com a firmeza às acusações. É uma tentativa fraca dos extremistas de popularizar, de minar a confiança na democracia, declarou, classificando a moção como saída de um mundo de conspirações. A líder da Comissão Europeia está em funções desde 2019. Esta foi a primeira moção de censura ao Executivo Europeu em 10 anos e a sétima desde 1979, sem que nenhuma tenha conseguido afastar um presidente da Comissão. A rejeição da moção reforça a estabilidade da Comissão Europeia no momento em que se aproxima um novo ciclo político na União Europeia. Na República Democrática do Congo teve início o julgamento do ex-ministro da Justiça. O antigo governante responde por alegado desvio de fundos públicos num processo marcado por acusações políticas e tensões com o poder judicial. O Tribunal Superior da República Democrática do Congo começou a julgar o ex-ministro da Justiça, Constant Mutamba, acusado de ter desviado cerca de 19 milhões de dólares destinado à construção de uma prisão na cidade de Kisangani. Mutamba foi forçado a demitir-se em junho após o escândalo vir ao público. Segundo o procurador-geral, o então ministro concebeu o projeto e desbloqueou os fundos sem autorização do primeiro-ministro, o que levantou suspeitas de intenção de desvio. As autoridades afirmam que o dinheiro não chegou a ser desviado, mas que o risco era real e só foi evitado devido à vigilância dos serviços financeiros do Estado. A acusação que chega ao tribunal é exclusivamente por desvio de fundos políticos. Outras imputações como ultraje, injúrias públicas e ameaças foram recusadas pela Assembleia Nacional. Durante o mandato, Mutamba foi um crítico aberto dos magistrados congoleses, o que aumenta as tensões em torno do julgamento. Em sua defesa, afirma ser vítima de uma conspiração para travar reformas judiciais e desacelerar a luta contra a agressão do Ruanda. A defesa insiste que se tratou de um problema administrativo e não de um crime. O julgamento promete revelar os bastidores do conflito entre o antigo ministro e o sistema judicial congolês. O primeiro-ministro grego anunciou que a Grécia vai suspender durante 3 meses o tratamento dos pedidos de asilo dos imigrantes que chegam por mar do norte de África. Nos últimos dias, o número de imigrantes aumentou e os centros de acolhimentos improvisados em Creta já atingiram a sua capacidade máxima. Mais de 500 pessoas foram transferidas para o porto de Lavrio, perto de Atenas, depois de terem sido interceptadas a sul da ilha de Creta, numa altura em que a Grécia implementa medidas de emergência para fazer face ao aumento das travessias do Mediterrâneo a partir da Líbia. Os migrantes, na sua maioria homens jovens, foram transferidos durante a noite para bordo de um granileiro depois do barco de pesca onde seguiam
ter sido interceptado pelas autoridades gregas. Navios de serviço ajudaram a trazê-los para a terra no porto continental. Serão enviados para os centros de detenção perto da capital. Mais de 200 migrantes foram transferidos para o porto do Pireu, perto de Atenas, em operações separadas a partir de Creta. As transferências para o continente foram ordenadas porque os centros de acolhimento improvisados em Creta atingiram a sua capacidade máxima, com cerca de 500 novas chegadas por dia à ilha mediterrânica desde o fim de semana. Dezenas de pessoas morreram esta quinta-feira na faixa de Gaza em novos ataques das forças israelenses. O número de vítimas inclui 8 crianças, segundo a Defesa Civil do território palestiniano. A madrugada desta quinta-feira foi marcada por intensos bombardeamentos israelenses sobre a faixa de Gaza. De acordo com a Defesa Civil do território, 23 pessoas morreram, incluindo 8 crianças, em ataques aéreos e terrestres que começaram ainda ao amanhecer. Mohamed Al-Mughayir, responsável da Defesa Civil, afirmou que 12 das vítimas, entre elas crianças, foram atingidas por um ataque em frente a um centro médico na cidade de Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza. Outras fatalidades foram registradas durante a noite em diferentes pontos do centro e sul do território palestiniano. A agência AFP, que recolheu os dados, informou que não pôde verificar de forma independente os números ou as alegações devido às restrições de acesso e comunicação na região. O exército israelense, por sua vez, declarou que irá investigar os casos relatados. A guerra entre o Israel e o grupo islamita Hamas teve início em 7 de outubro de 2023, quando um ataque do Hamas causou a morte de mais de 1.200 pessoas em Israel, a maioria civis, e o rapto de 250 pessoas, das quais 49 permanecem reféns, segundo Tel Aviv. A Rússia lançou durante a noite cerca de 400 drones e 18 mísseis contra a Ucrânia, num dos maiores ataques das últimas semanas. A ofensiva resultou em 2 mortos e 16 feridos na capital de Kiev, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Pelo menos 164 drones Shahed, de fabricação iraniana, mas agora produzidos em massa pela Rússia, foram interceptados pela defesa aérea ucraniana, bem como 8 mísseis balísticos Iskander-M e 6 mísseis de KH-101, de acordo com as Forças Armadas da Ucrânia. Apesar da resposta militar, 33 drones conseguiram atingir alvos em pelo menos 8 regiões diferentes e fragmentos caíram em mais de 20 locais espalhados pelo país. O presidente ucraniano reconhece que a capacidade de interseção da Ucrânia diminuiu nos últimos meses, em parte devido à escassez de munições. Por isso, apelou novamente à comunidade internacional para acelerar a entrega de sistemas de defesa aérea. O chefe de Estado vai liderar esta quinta-feira em Roma a 4ª Conferência Internacional sobre a Reconstrução da Ucrânia, ao lado da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni. Um dos temas centrais será o reforço na produção de drones de interseção de fabricação ucraniana. O governo chinês pediu esta quinta-feira respeito pelos direitos e interesses dos seus 2 cidadãos detidos na Ucrânia. A declaração foi feita pela porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, numa conferência de imprensa em Pequim. As autoridades ucranianas detiveram um homem de 24 anos e o seu pai, acusando-os de tentar exportar ilegalmente documentação secreta sobre os mísseis antinavio R-360 Neptuno, desenvolvidos pela empresa estatal ucraniana Lush.
Segundo o Serviço de Segurança da Ucrânia, o jovem tentou recrutar um cidadão ucraniano com acesso direto aos sistemas de armazenamento para fornecer informações à China. O suspeito foi apanhado em flagrante durante a entrega de documentos confidenciais. A Procuradoria-Geral da Ucrânia revelou que o jovem mantém ligações estreitas com os serviços de segurança e o Estado-Maior chinês. Pequim, por sua vez, disse ainda estar a verificar as informações e evitou comentar diretamente as acusações de espionagem. No estado do Novo México, nos Estados Unidos, as enchentes deixaram inúmeras pessoas desabrigadas. Casas e carros foram arrastados. O estado decretou emergência. No Novo México, a força das águas foi tanta que arrastou uma casa inteira. O rio Ruidoso subiu 6 metros em apenas meia hora. As imagens da correnteza impressionam. O estado decretou emergência. Bombeiros relatam quase 100 resgates, mas muitos ainda estão desabrigados. A inundação repentina ocorreu 6 dias depois da enchente do rio Guadalupe, no Texas, que matou mais de 100 pessoas. Aqui também é muito comum áreas onde as pessoas moram dentro de motorhomes, como esse aqui. Olha o estado desse trailer, ele foi completamente destruído. Ele não só foi arrastado pela água, mas outros trailers acabaram batendo nele. E aqui atrás tem um outro que é do tamanho de um ônibus e ele tombou. É impressionante a imagem da destruição aqui nesse local, que fica bem ao lado do rio Guadalupe. China, que mora num dos trailers, diz que 20 famílias viviam nesta área. Quando o nível do rio Guadalupe subiu, só deu tempo de avisar os vizinhos e fugir com água já na cintura. A partir de hoje, as autoridades mudaram o foco das buscas. Deixaram de procurar por sobreviventes e passaram a localizar corpos. O desastre de 4 de julho está sendo considerado a inundação de água doce mais mortal dos Estados Unidos desde 1976. O governo do Texas convocou uma assembleia para o final do mês que vai discutir mudanças no sistema de alerta para desastres. Elaine, moradora da região, resume o sentimento de todos. Vai demorar para todos se recuperarem, mas nossa comunidade é forte.